Continuação, parte 3. O nascimento do fanatismo. E quanto ao monoteísmo, os judeus não merecem ao menos um elogio especial, por serem os primeiros a acreditar num Deus único. O que era sem paralelo em qualquer outro lugar no mundo, mesmo que essa crença tenha sido disseminada nos 4 cantos do mundo, mais por cristãos e muçulmanos do que por judeus. Pode-se regatear até mesmo quanto a isso, já que a primeira evidência clara de monoteísmo vem da religião da revolução religiosa do faraó Akenaton, por volta de 1350 a.C., e documentos como o de Stela de Mesa, erigida pelo rei moabita Mesa, indicam que a religião bíblica de Israel não era em nada diferente das religiões de reinos vizinhos, como Moab. Mesa descreve seu grande Deus, Chemosh, quase da mesma maneira como o Antigo Testamento descreve Yahvé. Mas o verdadeiro problema com a ideia de que o monoteísmo é uma contribuição dos judeus para o mundo é que isso dificilmente é motivo de orgulho. De um ponto de vista ético, o monoteísmo foi sem dúvida uma das piores ideias da história humana. O monoteísmo pouco fez para melhorar os padrões morais dos humanos. Você acha mesmo que os muçulmanos são inerentemente mais éticos que os hindus? Só porque os muçulmanos acreditam num Deus único, enquanto os hindus acreditam em muitos deuses. Os conquistadores cristãos foram mais éticos do que as tribos americanas pagãs? O que o monoteísmo sem dúvida fez foi deixar as pessoas muito mais intolerantes do que eram, contribuindo assim para a disseminação das perseguições religiosas e guerras santas. Politeístas acham aceitável que povos diferentes cultivem deuses diferentes e realizem ritos e rituais diversos. Raramente, se é que alguma vez, combatem, perseguem ou matam pessoas só por causa das suas crenças religiosas. Os monoteístas, em contraste, acreditam que o seu Deus é o único Deus e que ele exigiu obediência universal. Consequentemente, quando o cristianismo e o islamismo se espalharem pelo mundo, espalhou-se também a incidência de cruzadas, jihades, inquisições e discriminação religiosa. Compare-se, por exemplo, a atitude do imperador Asoka na Índia no século III a.C. A dos imperadores cristãos no final do Império Romano. Asoka governou um império repleto de miríades de religiões, seitas e gurus. Ele deu a si mesmo os títulos oficiais de amado dos deuses e o que interessa todos com afeição. Por volta de 250 a.C., emitiu um edital imperial de tolerância, o qual proclamava que amado dos deuses, o rei, que considera todos com afeição, homenageia os ascetas e os chefes de todas as religiões e honra valores que deveriam ser cultivados na essência de todas as religiões. Cultivo daquilo que é essencial pode ser feito de diferentes maneiras, mas todas elas têm a sua raiz restrita ao discurso. Isto é, não louvando a própria religião de alguém ou condenado a religião de todos, de outros sem bom motivo, todo aquele que louva a sua própria religião devido a uma devoção excessiva e condena outras com o pensamento que eu glorifique minha própria religião, só prejudica sua própria religião. Portanto, o contacto entre religiões é bom, devem-se ouvir e respeitar as doutrinas processadas por outros. Amado dos deuses, o rei que considera todos com afeição.
Deseja que todos sejam bem instruídos nas boas doutrinas de outras religiões. 500 anos depois, o Império Romano tardio era tão diverso quanto a Índia de Asoka. Porém, quando o cristianismo se tornou religião oficial, os imperadores adotaram uma abordagem bem diferente. A começar com Constantino o Grande e o seu filho Constâncio I, os imperadores fecharam todos os templos não cristãos e proibiram os assim chamados rituais pagãos, sob pena de morte. As perseguições culminaram sob o reinado do imperador Teodósio, cujo nome significa dado por Deus, que lançou em 391 os decretos teodosianos que efetivamente tornavam ilegais todas as religiões, excepto o cristianismo e o judaísmo. O judaísmo também foi perseguido de várias maneiras, mas a sua prática continuou a ser legal. De acordo com as novas regras, uma pessoa poderia ser executada e até mesmo cultuar Júpiter ou Mitras na privacidade de sua própria casa. Como parte da sua campanha para limpar o império de toda a herança infiel, os imperadores cristãos também aboliram os Jogos Olímpicos. Depois de celebrada durante mais de 1000 anos, a última Olimpíada da Antiguidade foi realizada no século IV ou início do século V. Claro que nem todos os governantes monoteístas foram tão intolerantes quanto Teodósio, enquanto muitos rejeitaram o monoteísmo sem adotar as práticas de tolerância de Asoka. Entretanto, ao insistir que não existe Deus a não ser o nosso Deus, a ideia monoteísta tendeu a estimular o fanatismo. Os judeus fizeram bem ao minimizar sua parte na disseminação desse perigoso meme e deixaram cristãos e muçulmanos carregarem a culpa